Então estava lá, estava aqui, nesse mundo tão espiritual, me preparando para retornar. Não sei bem se estava me preparando ou se a serpente me preparava. Onde eu estava, existiam infinitas serpentes. Nunca tive medo delas. Elas eram lindas, lindas, lindas todas. Brilhavam em diversas cores. Não, eu não estava no inferno, eu estava no paraíso. Eram muitas serpentes que passavam por mim, e cada uma de uma cor fazia com que meu espírito, que tinha feito a passagem, sentisse as formas, os movimentos. Elas eram belas. Eu sentia essas serpentes. Cada momento, ele é tão mais profundo, tão mais íntimo do que qualquer pessoa possa imaginar. E eu estava lá, meu espírito, que veio da luz do sol, serpenteava em júbilo com a luz e as serpentes. Eu era grata por sentir os movimentos, por sentir o deslizar, por sentir o círculo. De algumas serpentes saíam borboletas. Eu estava no paraíso. O paraíso estava em mim em todos os momentos. Estava no meu sorriso, nos fios dos meus cabelos, no pulso do meu coração que mesmo em espírito pulsava. Estavam em todas as sensações. E intimamente, meu espírito se reconhecia. Eu sempre serei uma sacerdotisa, como sou. Abençoado é cada momento sendo uma sacerdotisa da serpente. Assim como a luz do sol de Sírius, Sírius C, circulava pelo sol, a lua também circulava. Mesmo reconhecendo ser sacerdotisa da serpente, eu também me reconhecia sacerdotisa da lua, sendo sol. E tudo isso era tão profundo. E o momento chegou. A natureza me levou, a serpente serpenteou. E me levou para o ventre de Ana. Minha mãe se chamava Ana. Quando eu nasci feliz. Eu fui a primeira que fui para o ventre de Ana. Mas a minha mãe já tinha uma filha que a natureza tinha dado a ela. E era Maria. Então, um tempo, ele nos presenteia com tantos presentes, de formas tão diferentes, que eu, Salomé, nasci irmã de Maria.
mesmo que Maria não tivesse nascido do ventre de Ana. Eu nasci alegre, feliz, na terra novamente. Depois de mim, nasceu Sofia. Éramos 3 irmãs. Éramos felizes. Fomos nutridas sempre com muito amor, silêncio, com um som suave e palavras com sabores doces. Quando minha mãe falava, eu sentia as serpentes coloridas deslizando sobre mim. Assim como na minha primeira existência, eu exerci a sagrada missão de ser parteira, assim também na segunda. Salomé, eu amava vestir vermelho e dourado. Amava receber crianças vestida num manto vermelho e dourado, para que elas pudessem ser recebidas pelo calor do fogo, pela alegria que se manifesta. Eu sempre sorria quando uma criança nascia. Eu fui crescendo e a cada momento eu sempre fui feliz, como sou. Isso é algo que ninguém me tirava. Por isso, eu reconhecia ser uma sacerdotisa da serpente. Foi ela que me ensinou a sorrir, a ser feliz. E ninguém tirava isso de mim, porque essa é a vida que percorria pelo meu sangue. Pela luz que eu via em cada criança, pela luz e o amor que via em cada mulher. Eu sabia que quando eu sorria, envolvida pelo manto vermelho e dourado, aquele sorriso brilhava. Aquele sorriso era a luz. Eu não me permitia consumir pelo veneno da tristeza, porque eu compreendia que a alquimia da natureza, aonde eu pisava e aonde o meu manto tocava pela terra, como o rastejar de uma serpente, eu deveria honrar sorrindo para ela. Isso é sacerdócio. Eu jamais iria permitir o meu barro, o meu corpo, vibrar tristeza. Eu era sacerdotisa. Cada passo, cada olhar, era uma escolha a cada momento. Era uma intimidade com o que é sagrado. E para mim, sagrado era estar viva de qualquer forma. Minha mãe, Ana, me contava que eu tinha nascido de um momento tão feliz. E assim, então, eu honrava com ela, feliz.
Eu sempre gostei do vermelho. E principalmente da rosa vermelha. Era um calor tão profundo. Aquele vermelho se tornava ouro, riqueza. A minha alegria não era só minha. Eram movimentos serpentinos para acolher, para receber, para agradecer a cada nascimento. Num determinado momento dessa minha existência, eu comecei a sentir uma vibração muito intensa pelo meu corpo inteiro. E em silêncio eu sabia que algo seria revelado a mim. Eu fui passear pela natureza e vi muitas borboletas. Eu amava ver as borboletas. Elas me deixavam feliz. Eu fui caminhando em direção a uma borboleta e quando eu vi, eu encontrei uma rosa vermelha. Eu peguei aquela rosa e levei para casa. Eu coloquei ao lado do meu rosto e dormi. Naquela noite, era uma noite de lua cheia. Eu tive um sonho. Eu sonhei com um mar. Eu olhava para o céu e a lua estava escura. E muitas coisas aconteciam. Eu vi as estrelas. Eu vi as cores das estrelas e vi serpentes coloridas descendo das estrelas. E uma em especial me chamou a atenção, ela era meio azul e ela sorria para mim. Como sacerdotisa, eu acordei e sabia que na próxima lua nova eu iria para a beira do mar. Não contei para ninguém. Certas experiências, elas são tão profundas que precisamos resguardar em nosso silêncio. E isso as serpentes me ensinaram. Eu preparei tudo. Preparei ungüentos, ervas, eu sabia muito sobre elas, porque eu sentia as ervas. Mas principalmente, nesse preparado, eu usei artemísia. Eu fui para a beira do mar. Eu acendi uma fogueira. Eu coloquei o melhor manto vermelho e dourado. Eu comecei a dançar.
Eu movimentava meus quadris. E falo quadris, porque no movimento um único quadril se transformava em milhões de vibrações. E eu dancei. E enquanto eu dançava na profundidade daquela lua nova, com o fogo aceso, eu tirei o meu manto, despi meu peito, somente para ela, para a natureza. E fiz daquele manto uma saia, vermelha e dourada. Enquanto meu quadril movimentava e os meus quadris vibravam, eu comecei a ver muitas vibrações, como se fossem muitas borboletas subindo. Eu passei um preparado de ervas com artemísia no meu quadril e vibrava mais e mais e mais. Eu levei vinho. Eu consagrei aquele vinho. E eu sentia cada vez mais o meu coração aquecer e minha alegria por estar ali. E assim eu comecei a ver luzes serpenteando, vindo das estrelas. E naquele momento começou a descer uma serpente azul. Foi um momento tão sagrado que, junto com aquela serpente azul, um imenso beija-flor azul se fez nas águas do mar. Eu estava no lugar certo. No lugar certo. Para perceber a força e o poder que as águas têm. E nesse poder, o fogo da fogueira estava ainda mais alto e o fogo dentro de mim ainda mais quente. E tudo tremia. Logo, eu comecei a escutar um som como se fosse de uma abelha e vi uma imensa abelha azul e eu apaguei. Eu não lembro de mais nada. Eu só lembro que quando eu acordei era dia. E nos meus braços tinha uma criança. Ela tinha um tom de pele diferente, preto azulado, e um sorriso brilhante.
Eu sorri para ela. A pele dela me encantava. Era brilhosa. O sorriso dela era luz pura. Assim como eu reconhecia como era o meu sorriso. Assim como Maria foi dada de presente para minha mãe Ana, aquela criança foi dada de presente para mim. E o nome dela era Sara. Eu falei, eu revelei o nome dela. Sara. Tinha vindo da estrela azul das Pleiades. Era pura alegria. E quando a gente vive isso, ninguém questiona nada, todo mundo recebe em festa. Todo mundo recebe em festa. Nessa época, Maria, minha irmã, já tinha um filho. O nome dele era Emanuel, meu sobrinho. Sofia tinha ido para Magdala cumprir sua missão e eu cuidei de Sara, com sua pele tão brilhosa. Num determinado momento, Sara foi acolhida por Emanuel. Todos amavam ver a alegria dela. Era aquele azul que nos preenchia de fogo e de vermelho. Éramos uma família que tínhamos ganhado muitos presentes, muitos. Uma família nutrida de muitas graças. E eu sempre fui movida pela alegria. Minha dança e meu movimento serpentino recebeu Sara. Nossa família nunca se questionou do que era diferente. E era justamente isso que fazia a minha família ser tão especial. Nós não questionávamos o que era diferente, o que era magnífico, o que era esplendoroso. Nós contemplávamos. Um dia Sara chegou para mim e toda a nossa família estava sentindo uma tensão diferente. Meu sobrinho Emanuel era um revolucionário. O Cristo. Era extremamente feliz. E nós começamos a sentir o movimento, o incômodo com o que é diferente, com o que revela, com o que se mostra.
E Sara veio até mim. Sara amava Emanuel. Tinha ele como um pai. E ele tinha a alegria de Sara como sua filha. E ela chegou: mãe, eu não tô bem. Eu tô sentindo algo estranho. Eu também estava. E eu sabia que o que nós sentíamos eram os pensamentos, as traições, as coisas que tentam derrubar ou crucificar quem se mostra. Porque as pessoas estão muito acostumadas com máscaras ordinárias. E quando a gente se revela, as pessoas querem crucificar. Elas querem, de alguma forma, impedir. Mas a verdade, ela sempre aparece. Não conseguimos impedir isso. Eu abracei Sara, acalmei ela. Lembrei Sara que tinha um amigo muito fiel próximo de nós. Era um amigo de meu pai, era um amigo de minha mãe, era um amigo do pai de Emanuel, era um amigo também da mãe de Emanuel, era um amigo de todos. Era Lázaro. Lázaro andava sempre na companhia de cães. E só por isso nós já sentíamos a sua fidelidade. E mesmo que tudo parecesse muito confuso, eu acalmei Sara e lembrei ela de Lázaro. Emanuel foi crucificado, mas ele não foi morto e nem sepultado. Lázaro com toda a sua alquimia e conhecedor também das ervas, fez um preparado de mirra e vinho, e enquanto Emanuel estava na cruz, foi esse preparado que ele tomou, quando estava com sede. Ele não sentiu dor, ele adormeceu. E Lázaro cuidou de tudo e levou Cristo para sua casa em Betânia. A casa de Lázaro tinha uma fonte. E foi com seus cães que ele levou Cristo. Eu aguardei. Nós nos movimentamos sabiamente, cada um com a sua sabedoria. Eu, Sofia, Maria, para que ninguém soubesse. E para que todo mundo pudesse encontrar milhões e milhões de respostas e histórias mirabolantes. Essa era a nossa sabedoria. Nós experimentávamos a magnitude da natureza, mas sabíamos tratar com essa mente que inventa tantas coisas.
Lázaro cuidou de Cristo, de Emmanuel, e no momento certo, como sempre é o momento presente, eu fui para a casa de Lázaro. Lázaro preparou Cristo para contar histórias para pessoas que poderiam chegar lá. Na casa de Lázaro tinha uma fonte bendita, próximo a uma árvore. E quando chegamos lá, chegamos juntas. Eu, Salomé, Maria, Sofia e Sara. Eu fui com uma rosa vermelha e com o meu manto vermelho e dourado. E com um sorriso brilhante, com a sabedoria da serpente. Quando chegamos lá, eu vi Maria abraçando seu filho em um amor transcendental. Eu vi Sofia feliz e Sara feito criança, sorrindo. Naquele dia, Emmanuel sentou na raiz de uma árvore próximo à fonte da casa de Lázaro e contou a história do grão-destino. Ah, o grão, onde nasce o universo. Ao grão, onde nasce o universo dentro de nós. Cristo pegou uma maçã e chamou Sofia. Contou a história do grão e da semente da maçã. Contou sobre as traições que as pessoas fazem com elas mesmas, quando não reconhecem a potência de suas naturezas. Quando elas se deixam e se permitem ser levadas pelo terror da tristeza ou de um poder que é tão pobre. Emmanuel falou da verdade e de como as águas magnetizam a vida, o amor, a beleza. Eu vi Emmanuel mordendo uma maçã e dando para Sofia também se alimentar daquele fruto. Emmanuel, então, iniciou Sofia como uma essênia do manto verde. Naquele momento, eu vi as estrelas no céu, a força do verde da terra, das folhas da árvore. Foi uma linda história que só ele saberia contar, de como a verdade se revela em algum momento. Ninguém consegue esconder e há o tempo certo para ela aparecer. Esse era o segredo da maçã.
Por isso as pessoas tinham tanto medo. Porque tudo é um círculo bendito e a verdade aparece. Depois Emmanuel chamou Maria e a iniciou como a essênia da cor púrpura e magenta. Lázaro era um essênio desta cor. Maria era uma essênia. Porque o movimento estrondoso que Maria se permitia era tão profundo. De um movimento de alma. Quando Cristo revelou em gratidão à sua mãe, que reconhecia nela a beleza desta cor púrpura e magenta, Lázaro chorou. Ele se emocionava de ver Cristo contando as histórias. Lázaro acendeu uma fogueira e logo Cristo chamou Sara e a iniciou como essênia do azul. Porque sua alegria era puro azul em expansão. E Sara abraçou Emmanuel como seu pai. E logo depois, ele me chamou. Ele sorriu para mim. Salomé. Não tinha muito o que falar. Eu dei minha rosa vermelha para ele. E com os olhos, ele sorriu para mim. E me revelou que me reconhecia como essênia do vermelho. Foram tantos detalhes aquele momento. Foi tão belo. Depois, como essênia, eu caminhei muito. Pude ver muitas crianças nascendo, até que um momento eu encontrei um homem e o meu vermelho ficou ainda mais intenso. Eu já tinha uma idade avançada para ser mãe. Mas quando a gente tem fogo, a gente tem fogo. E eu pude ver Samuel. Ele era lindo. E eu me apaixonei. Como a paixão de uma serpente. Não tem igual. É única. É um sentimento único. Mais que 1000 litros de vinho. Mais que milhões de morangos. Mais forte do que toda a verdade. Porque era a própria chama em verdade. E naquele momento, depois de ter recebido tantas crianças de formas tão diferentes, eu recebi uma semente no meu útero.
E essa semente foi de Samuel. Muitas coisas aconteceram nessa experiência de vida como Salomé. Mas ter me entrelaçado com Samuel foi a melhor. Eu senti as estrelas dentro de mim. Eu senti as borboletas dentro de mim, as serpentes coloridas, os melhores sabores, cheiros. E eu senti o suor. Tão sagrado. Me revelando o êxtase de receber, de gerar, de morrer e renascer muitas vezes mesmo totalmente cheia de vida, porque isso é gerar. Em 24 horas, a cada momento que estamos grávidas, nós morremos e renascemos milhões de vezes, de tantas emoções. E isso foi muito marcante e vital. Um presente momento que é chave, que é portal e que nos liga de uma forma tão íntima, reveladora e profunda. É algo transcendental. E um amor que é como o amor de Maria, maior, que se possa explicar. Como a devoção de uma sabedoria que se permite parir luz o tempo inteiro. E naquele momento eu sentia as minhas irmãs todas em mim. E todas as suas sabedorias. E todas as mulheres que eu pude ver parindo. E eu fui muito grata por experimentar isso. Eu fui muito grata por esse encontro e por gerar. A natureza é assim. Ela é geradora. Eu pude experimentar isso da melhor forma possível. Então, quando eu fiz minha passagem novamente, eu fiz feliz e grata por ter vivido tantas bênçãos como Salomé.